conosco a nossa querida Luzia Matias, que está sempre conosco, trazendo, né, essa alegria, esses ensinamentos maravilhosos. Teremos, com certeza, uma noite muito agradável. Boa noite. Se vai ser agradável, não sei. Ficam criando umas expectativas, né? Bom, essa época a gente sempre escolhe falar sobre Ano Novo, porque a simples mudança de calendário não traz por si só novidades. É uma época em que a gente costuma desejar coisas boas, desejar que coisas boas aconteçam e ter essa percepção de encerramento de um ciclo e abertura de um outro ciclo. A gente propõe, né, baseado no pensamento de Joana de Ângeles, no livro Plenitude, que a gente faça alguma coisa para que o ano novo seja novo mesmo, porque senão a gente vai ter um feliz ano velho. Né? Porque o ano, por si só, ele só traz um novo calendário, ele não traz novidades. As novidades precisam ser pensadas, plasmadas, planejadas e trabalhadas para que efetivamente venham a acontecer. A companheira estava falando ali na disposição da irmã dela de não falar mais mal de ninguém, né? Quando eu tomei essa decisão, eu fiquei um tempão sem assunto. E eu tinha os meus comensais, né? Porque eu era boa no negócio. Aí as pessoas chegavam, Luzia, e aquele seu vizinho? E aquela sua amiga? Né? Foi muito difícil. Não vou dizer que nunca mais, né? Mas com certeza já não é uma coisa que me motive, que me interesse. E já tenho refletido muito no porquê que a gente faz isso. O porquê é extremamente importante. Tem um companheiro médico que faz umas palestras muito legais também, que a gente pode seguir pela internet, porque ele não é do Rio, que é o Dr. Décio Iandoli Júnior, que ele... e agora eu esqueci o que eu ia falar do Décio. Estou ficando velha. Depois... sim, ele fala, obrigada, que a gente todos precisamos fazer uma cirurgia radical chamada reforma íntima. E essa cirurgia, como qualquer cirurgia, para que você possa ter sucesso, você precisa saber o que está doente, o que precisa retirar. Controlar os sintomas é um trabalho, né? O Evangelho fala, é um progresso em vias de fazer-se, quando a gente faz esforços para controlar ou amenizar as manifestações do nosso desequilíbrio, da nossa doença, da nossa distonia espiritual. Já há um mérito nisso aí. Mas a cura, o progresso só acontece quando aquilo efetivamente é reconhecido, é diagnosticado e é retirado. Então, nesse falar mal dos outros, o que existe é um enorme prazer de se sentir melhor do que a outra pessoa. Então, por que é que eu preciso estar falando mal de alguém para ter esse prazer de me sentir melhor do que o outro? Porque a gente não aponta no outro os defeitos que a gente também tem. Né? Então, se a gente é organizado, a gente critica a desorganização. Se a gente é dedicado, a gente critica o que não se dedica. Se a gente trabalha, a gente critica o ocioso. Né? E aí por diante. Então, esse prazer de se sentir feliz consigo mesmo, só através da preocupação, da observação da falha dos outros, mostra que há um problema ali na autoestima, né?
Porque o amor, a autoestima é amor por si mesmo, que é uma condição indispensável para amar o próximo com saúde, né? Para amar, é preciso amar a criatura na sua complexidade, com as qualidades e com aquilo que me parece defeito também. Então, eu preciso me amar com as minhas qualidades e com os meus defeitos. Porque se eu não consigo me amar, porque eu mesmo não atendo a um modelo que eu coloco, eu vou precisar estar me comparando com os outros para me sentir melhor. Então, uma proposta de ano novo é a gente se aplicar mais ao trabalho do autoconhecimento. Jesus lançou para nós um tratamento emergencial, um tratamento que precisa ser feito desde já, independentemente da gente entender ou não entender o que se passa no nosso espírito, que é o orai e vigiai. Né? Então, nós oramos para fazer uma sintonia com uma espiritualidade mais equilibrada, mais evoluída, superior, estabelecendo essa sintonia, a gente fica menos propenso às outras sintonias que não são tão saudáveis, né? Orai e vigiai, para que você possa observar o que está acontecendo dentro das situações, para que você possa observar, por exemplo, os comportamentos repetitivos. Então, Paulo de Tarso tem aquela frase que é sensacional, né? Por que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero, esse eu faço? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Poxa, eu já quero não falar mal de ninguém. E por que é que eu falo mal de ninguém, mesmo sem querer falar mal de ninguém? Isso nos ajuda a verdadeira cura do espírito, que transcende o orai e vigiai, que é diagnosticar e ver o que precisa fazer para erradicar aquele funcionamento. Então, autoconhecimento é uma excelente proposta de ano novo. Ser mais aplicado ao autoconhecimento. Se hoje a gente perguntasse para você, o que te incomoda, o que te faz sofrer, o que te inquieta, o que te angustia, o que te dá ansiedade, o que compromete o seu bem-estar na vida. Em geral, a gente tem um movimento, né, de dedinho para fora, né? O que me inquieta, o que me faz sofrer, são as pessoas. É fulano, beltrano, porque é assim, porque é assado, por isso, por aquilo. O que me faz sofrer é a sociedade humana, porque são deseducados, violentos, agressivos, o que me faz sofrer é o meu chefe que me manda embora depois de 10 anos de trabalho dedicado, né? O que me faz sofrer é o filho, ou então o filho. O que te faz sofrer é meu pai, minha mãe, né? Meu irmão. Esse dedinho para fora, ele inviabiliza qualquer transformação. Porque, graças a Deus, a gente não tem o poder de transformar ninguém. E nós temos a missão de nos transformarmos a nós mesmos. Jesus ilustrou isso com a parábola dos talentos. Cada um de nós recebeu um talento, uma manifestação divina. Cada um de nós tem o potencial de manifestar Deus no mundo. E é um potencial, assim, de uma diversidade maravilhosa. Então, tem quem manifesta Deus no mundo cantando. Tem quem manifesta Deus no mundo contando história, tem quem manifesta Deus no mundo fazendo curativo, fazendo doce, escrevendo. E todos nós temos essa missão de nos transformarmos para melhor, porque é como polir um cristal, uma lente, né? Quanto mais polida
mais eficaz ela fica, maior a clareza de visão que ela proporciona. É uma janela, quanto mais limpa, mais nos permite ver a paisagem. Então, o espírito, quanto mais puro, mais cristalino, mais ele reflete a divindade que está em cada um de nós. Então, tendo essa missão de nos transformarmos a nós mesmos, que não é nada fácil, é tarefa para muitas vidas, a gente tem tempo para ensinar ao outro o que ele tem que fazer, deixar de fazer, como é que ele tem que ser, deixar de ser, reclamar do que ele faz que a gente não gosta, dizer como a gente gostaria que ele deveria. A gente tem tempo para isso? Mas é espantoso como a pessoa, não é, perde uma reencarnação para mudar uma criatura e tem aquele discurso que ela mesma não escuta. Eu já te falei 1000 vezes. Ora, se já falou 1000 vezes e não adiantou nada, para que você vai falar 1001, 1002, 1003, né? O Einstein tem uma frase também muito bacana, que ele fala que você não vai obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Se você quer um resultado diferente, você tem que mudar alguma coisa no percurso, no caminho. Então, nós nos influenciamos muito. Nós nos influenciamos de maneira extraordinária. Nós todos, encarnados e desencarnados, não tem como não nos influenciarmos, mas influência é uma coisa, transformação é outra. E tem uma coisa que eu aprendi com um autor que escreve sobre adolescentes, e que ele escreveu, né, um livrinho falando que os adolescentes se esforçam para realizar o sonho dos pais. Aí você que tem filho adolescente, esse cara é doido, eu só sou adolescente dele. Não é? Aí, conforme ele vai desenvolvendo a ideia, você vê que faz sentido. O que você fala do seu trabalho quando você chega em casa, na frente do adolescente? Ai, se eu soubesse quem inventou o trabalho, eu matava. Né? Que eu não aguento mais trabalhar, porque eu trabalho, faltam não sei quantos anos para a minha aposentadoria. Vou jogar na loteria para ver se eu ganho dinheiro para parar de trabalhar. E trabalho é uma coisa horrível, trabalho é... Aí você acha que ele quer trabalhar? Não, ele quer realizar o seu sonho de viver às custas dos outros. Por quê? O seu sonho não está no seu discurso. O seu sonho está no que você faz, no que você expressa, né? E o que você fala para o adolescente ou na frente do adolescente sobre o casamento? No dia que eu conheci o seu pai, minha vida acabou. Né? Os homens associam o casamento a um enforcamento. Né? Fulano, se enforcou. Se suicidou? Não, casou. Né? E aí o seu adolescente vai realizar o seu sonho de encontrar uma pessoa e se dedicar a ela de corpo e alma. Não, ele vai realizar o seu sonho de não ter absolutamente nenhuma responsabilidade com ninguém e ficar. Era tudo que você queria, né? É o que você está expressando pelo seu funcionamento. Isso que ele fala em relação aos adolescentes se aplica a qualquer pessoa que a gente está se empenhando para transformar. Então, se eu sou um projeto existencial bem resolvido, quer dizer, eu sou uma pessoa equilibrada, eu sou uma pessoa feliz, tenho problemas, fico triste, mas procuro sempre sair daquela situação, criar soluções. Sou um projeto existencial bem resolvido, sou uma pessoa que expressa um bem-estar de estar vivo, de gratidão pela vida, pelas oportunidades, o encantamento pela vida, né? Se eu estou assim, as pessoas vão olhar para mim
E vão querer saber, elas, o que eu faço? E, naturalmente, elas vão tentar seguir. É a única chance que a gente tem de provocar uma transformação saudável. Agora, o que é que normalmente a gente vê as pessoas fazerem? Elas não têm um sentido existencial próprio. O sentido existencial, segundo a psicologia do Viktor Frankl, que é um autor que a Joana adota também, o sentido existencial é uma razão, é uma condição de absoluta necessidade para a saúde psíquica, para o bem-estar. Quem não tem objetivo existencial não tem saúde. E quanto mais tempo se demora nessa falta de sentido, mais a doença se agrava. Então, a pessoa perde o seu sentido existencial e aí desloca o seu objetivo para outra pessoa realizar. Então, ela está lá adoecida, ela está lá com a sua vida totalmente comprometida, sem qualidade, e é desse lugar que ela quer ensinar aos outros como viver. Aí a pessoa olha para aquela criatura, né, perdida de si mesma, sem alegria de viver, sem projetos, sem encantamentos. Eu vou fazer o que você está me dizendo, para quê? Para ficar igual a você? Né? As mulheres, né, a maternidade, né, desde que inicia, é uma coisa que te ocupa 24 horas por dia, né? Literalmente. Quando eu engravidei a primeira vez, eu já estava no último ano da faculdade de medicina, e no livro de pediatria dizem que os bebês dormem 20 horas por dia. Aí eu pensei, moleza. É verdade, só que eles acordam de hora em hora, inclusive durante a noite, né? E aí, quando você faz todo aquele ritual, amamenta, arrota, troca a fralda e deita, ele já acorda de novo, né? E você fica ali, é a criança que você tem que educar, levar para a escola, cuidar e tal, né? É o adolescente que você tem que mergulhar naquele mundo, né, de amparar aquela criatura que está ali querendo soltar as rédeas, se soltar para o mundo, e você está ali com seus cuidados e tal. E aí a criatura fica adulta. E se você foi bem-sucedido na sua educação, logo, logo ela vai mostrar que ela não tem mais nenhuma necessidade de você. Se você foi bem-sucedido. Tem um camarada que escreveu uma frase dura, né, para as mães ouvirem, né? A missão da mãe é se tornar desnecessária. Ai, mas não é? Então, se a mãe foi bem-sucedida, né, fez um trabalho bacana, né, o seu filho de 25, 26, 27 anos já tem um trabalho, uma profissão, não é? 30 anos, 30 e pouco, agora está um pouquinho mais tarde, mas aquela criatura está em condição de tocar a sua vida, não é? Ele lava pelo menos a sua roupa de baixo, né? Ele faz um arroz com ovo, né? Ele bota a toalha para secar, né? Ele tem ali, né, alguns indícios de autonomia. E aí a criatura, né, que não está conseguindo lidar com aquilo porque ela ficou muito tempo sem um objetivo próprio, não é necessário isso. Mas acontece, ela perde o sentido existencial e aí fica atrás do filho, né? Me dá um neto, 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 me dá um neto. Porque ela pensa que ela vai reviver a experiência da maternidade. Só que ela vai reviver a experiência da maternidade com 60 anos, a coluna ferrada, a pressão alta, não é? Gente, eu vejo isso no consultório, né? Chega lá a avó
com aquela criança, né, que ela já foi correndo, marcou a hora da consulta, contando com o tempo de buscar a criança na escola, né, aí vem com a criança da escola, a criança louca para ir para casa, super inquieta, ela começa a falar, a criança começa a andar pelo consultório, peraí, doutora, segura, não, senta aqui, você não vai no McDonald's, hein, se não ficar quieto, não vai. Pois é, doutora, mas eu estou com esse problema, e a criança já pegou meu carimbo, já está carimbando, não faz isso, menino, né? Aí ele já virou minha tela do computador para ele, já está querendo... Ah, meu Deus, essa criança aqui... Então, assim, ter um objetivo existencial é um processo, é um projeto de cura espiritual, porque a nossa vida tem um sentido. A nossa existência tem um sentido. O trabalho da natureza, o trabalho... Vai ser oradora, né? O trabalho das nossas células, né? Tem um sentido que não é apenas nos manter vivos. É muito mais do que isso. Então, você abre o olho de manhã, para que eu acordei, hein? Para quê? Deixa eu ver se está chovendo, deixa eu ver se está sol. Está sol, eu reclamo, se está chovendo também. Tomo café, vejo a Mariana Maria Braga, né? Vou fazer almoço, vou no mercado, reclamo. Ou então vou para o trabalho, lá no trabalho reclamo do trabalho. Eu tive colegas de trabalho, eu trabalhei no mesmo posto de saúde, ali da Praça Seca, né, o tempo todo de serviço, e com algumas pessoas que permaneceram ali o tempo todo. E eu tive colegas que reclamaram lá os 30 anos de serviço. Né? Todo dia chegava e reclamava. Né? Quando você pensa, tinha uma frase assim, quando você pensa que não tem mais nada para piorar nesse lugar, piora. Né? E não fazia nada para sair dali. E não, sabe, ali, todo dia reclamando, todo dia reclamando. Essa pessoa tinha ano novo? Não, não tinha ano novo. Tinha Réveillon, mas ano novo não tinha. Porque para que o ano fosse novo, essa pessoa que estava se sentindo tão mal, tão incomodada, tão desconfortável ali, ela deveria ter pensado em fazer outra coisa. Em buscar outra coisa. Não é uma questão de sair, largar todos os direitos, o salário, que isso aí é um passo muito difícil, mas fazer alguma coisa, até porque a ocupação ali eram 20 horas por semana. Você tinha tempo livre para procurar outra coisa, para fazer outra coisa, para estudar outra coisa. Então, a pessoa vai trabalhar, reclama, a pessoa fica em casa, né? Os aposentados... Divaldo é muito eloquente, né? Quando ele fala dos aposentados, ele fala para as mulheres, né? Ponham esses mastodontes para fora, né? Ponham esses dinossauros para fora, porque o cara fica em casa. E aí o Divaldo fala assim, né? A mulher acende a luz, ele apaga. A mulher acende o fogão, ele apaga para economizar gás, né? E fica esperando o almoço, depois fica esperando a janta, ou então vai para a praça jogar, né, botão. Não pode dar resultado de saúde esse abandonar-se ao dia a dia, abandonar-se à rotina, abandonar-se à mesmice, não pode dar resultado de saúde. O resultado desse abandono costuma ser a depressão. Então, como hoje, né, a gente está vivendo, alguns estão vivendo muito, outros estão durando muito. Né? Então, como hoje a gente corre esse perigo de durar muito, né? Quanto mais tempo sem um objetivo existencial, sem um encantamento pela vida, você vai consumindo a possibilidade do seu cérebro produzir a serotonina.
você vai consumindo a que você tem, você vai desanimando, perdendo a alma. O corpo continua vivo, né? Mas a alma já não está mais ali, aliás, não está em parte alguma. Sobre esse encantamento, eu li um livro que não é espírita, mas é interessante, Poder Além da Vida, eu acho que é isso, né? Que conta uma história meio verídica, meio ficção, né? Você fica assim, sem saber se é verdade ou se não é, mas o fato é que o rapaz, né, era um atleta, e ele encontra lá um mestre meio misterioso, né? E entre as orientações que o mestre dá para ele é que você treine olhar de bebê. E eu gostei muito disso, né? Estou treinando o olhar de bebê desde que eu li isso. Então, se você vê um bebê, o bebê chega aqui, por exemplo, ele, né? A gente disfarça, não precisa ser assim. É só para, né? Mas é um olhar interessado, é um olhar curioso, é um olhar de encantamento. A gente tem a ilusão de que já viu tudo. E aí a gente olha para as coisas, né? Flamboyant, é micha, né? Aqui na nossa área, aqui ainda tem muito, né? Toda a rua tem uma porção. Grande Cor suja tudo, né? Flamboyant suja tudo, derrama tudo, né? A acácia, arrebenta com a calçada, a acácia, muito ruim, né? Arrebenta com a calçada, né? Caramba, aquilo é uma explosão, não é? De cor, de beleza, é uma coisa extraordinária. Mas olha só, eu estou com conta para pagar, eu estou com 3 hérnias de disco, eu estou com um familiar usando droga, eu vou ficar olhando para Flamboyant? Não é? Então, assim, quando nós temos encantamento pela vida, nós nos tornamos, inclusive, mais sensíveis, estamos exercitando a sensibilidade, que é uma potência da alma, né? Então, nós nos tornamos mais sensíveis à intuição, à comunicação dos nossos amigos espirituais, que, de repente, vão me sugerir alguma coisa para me fortalecer para os problemas que eu estou passando. Ao passo de que, se eu mergulho na dor, na tristeza, no desânimo, diante daqueles problemas, a gente gruda o olho no umbigo, né? Assim que a gente trabalha no autocura. O que é grudar o olho no umbigo? É pensar no seu problema 24 horas por dia. Vai deitar pensando no seu problema. Tem um sono de péssima qualidade, o que é péssimo para a saúde, inclusive mental, né? Aquele sono curtinho que acorda toda hora, que tem dificuldade de retomar. E cada vez que acorda, pensa no problema. Quando acorda de manhã, pensando no problema. E pensa no problema, e pensa no problema. Já ouviram falar aquela situação que André Luiz relata dos ovoides? Para chegar a ser ovoide, precisa ter uma ideia fixa, muito fixa, né? Mas, mesmo sem chegar a ovoide, que seria o quê? O espírito, de tanto circular o pensamento em torno daquela mesma ideia, daquela mesma situação, ele cria um isolamento, né? Gerado pelo seu próprio problema, como se fosse uma cápsula. E ele fica isolado ali dentro do seu problema. Tem um filme que eu acho que é obrigatório para espírita estudar, que é Amor Além da Vida, né? Aquele cara deve ter lido toda a obra de André Luiz para fazer aquele filme. Porque tem tudo ali, tem até Vale de Suicida, tem tudo, né? E tem os ovoides.
Aquele oceano de cabeças, aquelas bolinhas redondas, né? E quando ele se aproxima de uma dessas cabeças, porque ele escuta aquele chamado, meu filho, ele se aproxima só para ver que aquela criatura ali estava só pensando numa questão que tinha lá com o filho, e não saía daquilo. Então, quando eu tenho um problema de saúde, familiar, financeiro, seja lá o que for, tem alguma coisa que eu possa fazer para eu me ocupar desse problema? Então, como é se ocupar? É ver as providências que podem ser tomadas, né? Então, se a companheira ficar dia e noite pensando, perdi meu emprego, isso não foi justo, não deviam ter feito isso comigo. E agora, eu estou com essa idade, como é que vai? Ela está nova ainda, né? Dá para o gasto, E aí, como é que vai ser? E o mercado de trabalho está muito ruim, já me disseram que não se arruma emprego, que não sei o que lá, né? Se ela ficar o dia inteiro preocupada com isso, vai ser mais difícil dela sair dessa situação. Então, eu vou me ocupar. Como é que eu vou me ocupar? Vou ver o que eu posso fazer para melhorar a minha mão de obra, para qualificar o meu currículo. Eu vou mandar o meu currículo para várias pessoas. Eu vou procurar a minha rede de contatos. Ô, Gilberto, me arruma um emprego. Né? Eu vou me ocupar daquilo. E eu já acompanhei algumas situações de pessoas que passaram por por esse túnel, por essa dificuldade de perder o emprego depois de muito tempo de dedicação àquela situação, e aquilo ali foi justamente o trampolim para uma situação melhor. A gente hoje já tem esses serviços de marido de aluguel, né? Marido por hora, marido por dia, né? E isso começou nos Estados Unidos, com um camarada que foi mandado embora, ele tinha 50 e tantos anos, e ele ficou desesperado. Como é que ele ia arrumar outro emprego? Né? E aí, como não arrumava mesmo, ele pensou o que ele sabia fazer. E ele sabia fazer, né? Sabia pendurar quadro, prateleira, desmontar persiana, trocar resistência de chuveiro elétrico, de ferro, né? Ele sabia instalar coisas, né? E os maridos não querem fazer essas coisas, né? Então, ele botou lá um anúncio, né? Marido por um dia. E ele ia lá e cobrava por hora. E olha, eu contratei uma empresa dessa, a minha filha foi morar sozinha e tal, né? E aí ela comprou um ar-condicionado de voltagem errada, um fogão de gás de rua, e lá é gás da SEDAI, né? Da SEDAG, e o aquecedor novo não estava instalado, estava dentro da caixa, né? E aí, aquele desespero, como é que vai ser isso? Aí eu liguei para essa firma e eu queria dizer para o homem o que tinha para fazer. Ele falou assim, não precisa a senhora me dizer, é tanto por hora, a senhora quer? Eu digo, mas que sujeito metido. Ele não tem que saber o que é para fazer, para ver a ferramenta. Olha, ele é tão autossuficiente que ele não quer nem saber o que tem para fazer. Ele foi lá, né, em 1h30, ele acertou o ar-condicionado, ele instalou, fez a diferença no fogão e instalou o aquecedor, passou a mão no dinheiro e foi embora, né? E aí você faz uma conta rápida de cabeça, você vê que essa pessoa não ia ganhar isso como salário em lugar nenhum. Com certeza. Né? Eu pedi o meu marido para ir lá, né? Pedi o meu genro, pedi o vizinho, o zelador, né? Por isso que esses serviços estão aumentando, porque isso é muito bom, né? Você pede o marido para pendurar um quadro, né? Depois de meses, né? Aonde é que você quer? Não tem bucha. Né? Não tem bucha. Mas qual é a bucha? Deixa que eu compro. Fica esperando. Esperando.
né? Vai juntando os quadros lá e nunca são pendurados. Então, essa pessoa descobriu essa coisa nesse contexto, né? E também, num dia desse, eu vi também uma reportagem com uma moça que faz brigadeiro. Né, ela começou fazendo o brigadeiro, depois ela começou a fazer a caixinha bonitinha para botar o brigadeiro. Aí as pessoas começaram a encomendar as caixinhas para presente. Aí ela começou a fazer uns brigadeiros diferentes, com coisas diferentes. E hoje ela vive de brigadeiro, ela tinha uma profissão lá que ela abandonou. Né, porque ela vive brigadeiro de casamento, brigadeiro de bodas de prata, brigadeiro de lembrança, brigadeiro, tudo quanto é jeito. Teve que montar uma microempresa para dar conta dos brigadeiros. Então, assim, se nós ficamos, ou estamos, há não sei quanto tempo, nos preocupando e pensando e repensando uma situação que nos causa angústia, que nos causa tristeza, que nos dá desconforto, que tira o nosso encantamento pela vida. E depois de pensar e repensar essa situação por tanto tempo, a gente não conseguiu atinar com nada que possa transformar aquela situação. Será que isso não está querendo dizer para a gente que é para a gente se ocupar de outra coisa? Ah, mas eu não consigo. Então, o que você consegue? Continuar pensando? Então, o que a lei diz para a gente? Fica pensando. Só que o corpo tem as suas leis, né? E a saúde vai se comprometendo. Então, nem resolve aquele problema, assim como vai acumulando e chamando outros problemas. Ocupar-se daquilo que nos preocupa é uma excelente proposta para ter um ano novo. Ocupar-se. É fácil de fazer? Não, nada disso é fácil de fazer. Né? Mas a gente também aumenta a dificuldade, porque a gente quer uma justificativa para não sair do lugar. Tem uma palestrante também, que a gente pode seguir pela internet, que é muito bacana, que é a Anete Guimarães, né? E ela fala muito de neurociência. E ela tem uma palestra falando da amígdala, que é um espetáculo, né? Não é a amígdala da garganta, é a amígdala cerebral. A amígdala cerebral é responsável por nos manter vivos. É uma estrutura do cérebro primitivo. Né? Então, o exemplo que ela usa é você vai andando por uma rua e vê uma coisa que parece uma cobra. Quando você vê alguma coisa que parece uma cobra, antes que você pense qualquer coisa, você já está lá do outro lado da rua. Porque se você for ver uma coisa que parece uma cobra e ficar raciocinando, será que é realmente uma cobra? Será que é venenosa? Deixa eu lembrar da aula de biologia. A cabeça é triangular, a língua é fendida, né? Já morreu. Já morreu. Então, a amígdala, ela sequestra energia do lobo frontal, que é esse lugar que fica raciocinando. Então, é como se você tivesse um apagão racional. Você tem um apagão racional e você vai fazer a coisa instintiva para salvar a sua vida. Então, a amígdala ela vai fazer esse julgamento, se aquilo é seguro, se não é, a partir de experiências já conhecidas. Então, o que é conhecido para a gente? O nosso lugar de trabalho, a nossa casa espírita, o meio de locomoção que a gente usa normalmente, as situações familiares que a gente vai mantendo, muitas vezes até que a desencarnação de alguém venha a interromper, e a gente fica muito mal, porque estava acostumado até com o mal. A gente teve uma senhora no Autocura, que ela foi para o Autocura porque o marido dela era muito ruim. Ele era muito ruim. A gente não fazia ideia de como é que ele era ruim.
E aquela coisa, porque esse marido era um monstro, não sei o que, uma coisa, né? E ela ficou lá um tempão, a doença era o marido. O marido desencarnou, ela entrou em depressão. Porque, afinal de contas, foram 50 anos de casamento. Né? Então, assim, a amígdala reconhece como seguro o que é conhecido. Então, se você anda sempre de ônibus, o ônibus é seguro. Aí, se alguém disser para você assim, vamos de avião? Não, eu não entro em avião. Avião eu tenho medo. Aliás, eu vi aí um programa, esse cara falando, não tem medo de avião, tem medo de voar. Avião não tem problema nenhum. Eu posso ver avião, entrar no avião, tenho medo de voar. Né? Por quê? Porque você não se habituou a voar. Agora, pensa bem, não é? Que tem pessoas que são piloto, aeromoça, comissário de bordo. Você desce dizendo, graças a Deus, eles voam de novo. Né? E passam o dia inteiro fazendo aquilo. Então, eles não se sentem inseguros voando, porque voar, a amígdala reconhece como uma coisa segura, porque é habitual. Na família, nós temos o hábito de falar das coisas que nos incomodam sem acusar ninguém. Só falar. Bom, quando você chega em casa e senta na frente da televisão e não conversa, eu me sinto sozinho. A gente não tem esse hábito. Quando você fala comigo de forma grosseira, eu fico triste. Eu me sinto mal. Então, o que a gente fala? Não fala. Vai pondo para debaixo do tapete. Porque não é seguro. Se eu disser para o outro que eu não gosto daquilo que ele faz, sei lá o que ele pode fazer. Mas o que ele pode fazer? Não sei. É uma coisa que está aí a psicologia muito intrigada, porque que os pais, hoje em dia, têm medo dos filhos. Né? Então, para pôr limite é muito difícil, para dizer que não é muito difícil, para aguentar aquelas explosões adolescentes do eu te odeio, bateção de... É insuportável, né? A gente que é de uma outra geração, a gente sabe muito bem que a gente podia passar a noite inteira chorando ou fingindo que estava chorando, que o nosso pai e nossa mãe roncavam no quarto do lado. Eu me lembro, eu fingia que estava chorando. Um pai e uma mãe acham hoje em dia isso muito perigoso. Sei lá o que ele pode fazer. O que ele pode fazer? Sei lá, né? Então, colocar limite é perigoso, porque a gente não tem o hábito, perdeu esse hábito, não tem esse funcionamento. Então, assim, é preciso que a gente comece a ir quebrando esses hábitos mais fáceis, para que a sua amígdala comece a perceber as mudanças como seguras. Então, por exemplo, escrever com a mão esquerda, para quem não é canhoto, claro, né? Para quem é canhoto, escrever com a mão direita. Não tem tempo para isso. Só um bilhetinho, né? Comer com a mão esquerda, escrever com a mão esquerda, tomar banho sem acender a luz. Enfim, você vai, né, treinando o seu cérebro e automaticamente o espírito, porque estando encarnado é uma via de mão dupla, né? As experiências do corpo são vivenciadas pelo espírito e as experiências do espírito são vivenciadas pelo corpo. Então, você treinando o seu cérebro, que mudanças são seguras, você vai tendo mais facilidade de fazer mudanças. Você vai ficando mais resiliente, você vai ficando mais flexível. Por quê? Se a gente perguntar assim, o que seria bom de acontecer na sua vida no ano novo? Será que a gente responderia que é continuar tudo como está?
Se for essa a resposta, é bom lembrar daquela frase, né, que foi dada para o Chico, né, como consolo, quando ele estava doente, né? Isso também passa. Então, seja bom ou seja ruim, isso também passa. Mas, em geral, a gente quer que no ano novo as coisas sejam diferentes para melhor. E para ser diferente, eu tenho que fazer diferente, porque se eu fizer igual, eu vou ter o mesmo resultado. A Joana fala, no livro Plenitude, no capítulo 9, no processo de autocura, que o indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, projetando-se no tempo, em condições de equilíbrio, ver-se recuperado, assumindo responsabilidades e desenvolvendo as atividades que pretende encetar. Então, se eu quero mais saúde, é uma coisa que a gente se deseja no ano novo, né? E tem gente que fala assim, tendo saúde está bom, o resto a gente arruma, né? Aí você vê logo a inveracidade dessa afirmação pela quantidade de pessoas que têm saúde e estão sofrendo muito, né? Mas, assim, concentrar-se numa visão saudável. Então, o primeiro passo é ter uma visão saudável. O que é visão, nesse caso? É um exercício de imaginação. Então, se você tem uma doença no corpo, imagine-se sem ela. Se você tem uma limitação, imagine-se superando. E se a gente pensar assim, mas a minha limitação não dá para superar, é só dar um passeio no Google aí, nos atletas paralímpicos, né? No Nick, não sei como é que é Vishnuk, sei lá. Eu sei que o garoto não tem braço, não tem perna, e faz palestra, faz surf, casou, teve filho. Né? Ter uma visão de si mesmo, mas isso é só para quem tem até 50 anos. Não. Não, é uma coisa para a eternidade, não é? Porque deve haver uma boa razão para você ainda não ter desencarnado. É um indicador de que Deus está acreditando que você vai fazer alguma coisa, que vai mudar a sua história no prazo daquelas horas, ou dias, ou meses, e como a gente está vendo, estamos durando, né? É para todo mundo. Então, assim, eu olho para mim hoje e vejo que eu tenho algumas limitações, eu tenho problemas de saúde, eu tenho medos, eu tenho inseguranças, eu tenho hábitos, eu tenho um grau de acomodação, e aí eu não consigo nem ter uma visão mais saudável, mais feliz, mais produtiva, o meu ano vai ser, na melhor das hipóteses, igual a esse, saindo no lucro, né? Porque o sedentarismo, a falta de sentido existencial, elas geram doenças. O cultivo das mágoas, das culpas. Então, assim, todos nós erramos. E essa é a pedagogia divina. Deus, o Kardec levou uma bronca porque foi questionar isso, né? Você está querendo questionar os desígnios divinos, né? Deus quis que nós fôssemos os artífices do nosso destino. E como nós não somos perfeitos, ele não quis nos criar perfeitos, ele quis que nós fôssemos aprendendo. Então, Deus sabe, como sabe tudo, que a gente vai errar. Errou e vai errar muito ainda. Então, se eu fico esmagado sobre um peso de uma culpa, não consigo perdoar aquela criatura inexperiente, aquela criatura ainda frágil moralmente, que comete esses erros que a gente comete,
né? Se eu não consigo perdoar, não vou ter ano novo. Porque simplesmente a culpa me dá a sensação de que eu não mereço nada de bom. Eu não mereço que coisas boas aconteçam na minha vida porque eu sou isso, eu sou aquilo. Então, todos nós erramos e ainda vamos errar muito. O peso de uma mágoa de infância. Então, os pais e as mães, todos erram. Todos erram. E eu não soube até hoje ainda de um pai e de uma mãe que o filho dissesse assim, meu pai e minha mãe atenderam a todas as minhas expectativas. Né? E tem gente que diz assim, eu não fui cuidado, eu não fui amado, a minha mãe não cuidava de mim. Bora, se a sua mãe não cuidar de você, nem ninguém tivesse cuidado de você, você não estaria vivo, porque o bebê humano é 100% dependente de cuidados. Um dia eu estava vendo um programa desses de veterinário, né? E o veterinário fez lá o parto do bezerro, um parto difícil, com fórceps, aquele sofrimento danado. O bezerro saiu, a vaca deu 2 lambidas nele, ele já estava em pé, todo se tremendo. Daqui a pouco ele estava andando, procurando a teta para mamar, né? O bebê humano não, é aquela coisa incompetente. E a pessoa diz assim, eu não quero dar trabalho a ninguém. Isso é impossível. Por mais que seu orgulho tenha essa fantasia, é uma fantasia. Porque não tem como a gente não dar trabalho, da lei. Né? Então, você pode não ter tido uma recepção VIP, né? Uma acomodação 5 estrelas, né? Mordomo, servente, lacaio. Não, você pode não ter tido isso. Mas cuidado você foi, porque senão você não sobreviveria. E a pessoa tem aquela coisa, que mamãe, a pessoa está com 60 anos, mamãe não gostou de mim. Mamãe, ai meu Deus, né? Dá um pirulito para essa criança, consola ela, e vida que segue, né? Porque se eu cultivar a mágoa da mamãe, do papai, do irmão, da vovó, do marido, do ex-marido, da mulher, do filho, se eu cultivar a mágoa, não vou ter feliz ano novo. Não vou ter. Ah, mas é difícil perdoar. Ok, arruma um jeito, dá um jeito de perdoar, de compreender, de entender, porque senão o ano vai ser velho. O ano vai ser velho, porque a mágoa e a culpa polui o sentimento, compromete as relações e, pela questão do chakra, né, do chakra coronário, ela pode afetar o coração. Tem um cardiologista que escreveu um livro, Amor e Sobrevivência, né, em que ele percebeu que os pacientes dele, ele é cirurgião, né, os pacientes dele que tinham uma família amorosa, que tinham um relacionamento amoroso com a família, tinham uma recuperação muito melhor, tinham um processo cirúrgico muito melhor. Então, ele começou a criar grupos para trabalhar esse amor naquelas pessoas que não tinham isso. Né? Então, ele acoplava ao trabalho cirúrgico esse trabalho do amor, da doação de amor, da troca de amor. E o Deepak Chopra tem uma frase muito boa, né? Abra o seu coração antes que o cirurgião o faça. E o coração que cultiva a mágoa ou a culpa não se abre. Se é culpa, ele acha que não merece ter afeto, ter relações afetuosas. E se é mágoa, ele tem medo de se abrir e sofrer. Então, esse coração trancado entope tudo. A coronária entope, o negócio sai do ritmo, é um problema sério. Tem uma pessoa que escreveu um livro, A Doença como Caminho. E uma vez eu cheguei num consultório do dentista e o dentista estava lendo esse livro, estava me esperando para perguntar para mim se era verdade que tinha remédio para o coração à base de nitroglicerina.
Dinamite. Tem. Tem. Né? Então você vê, né, que a gente sempre fala meu coração, é isso mesmo. Né? É o chakra, onde as energias dos sentimentos são absorvidas e são irradiadas. Então, vai ter um ano novo se renovar os sentimentos. Se não renovar os sentimentos, senão, hoje em dia já se fala, tudo agora é terapia, né? E psicologia. Terapia do perdão, psicologia do perdão, porque já se conseguiu fazer a constatação da diferença que isso faz na qualidade de vida e na saúde. Projetando-se no tempo. Então, eu preciso ter uma visão e preciso tornar essa visão exequível, tornar essa visão uma coisa que possa ser feita. Então, eu tenho vontade de aprender a falar inglês ou francês. Aliás, eu vi uma pessoa falando, né, para que serve francês? Serve para nada, né? Não, é legal, você pode ler Allan Kardec no original, Leon Denis. Né? Então, eu quero aprender a falar francês, eu quero aprender a falar inglês, aí eu tenho essa visão, né, de mim, com essa competência, que agora eu não tenho, mas eu posso adquirir. Tá, então vamos botar isso no viável, no que pode acontecer. Aonde é que eu vou estudar? Quanto eu posso pagar? Qual é o curso? Aonde tem? Que horas que funciona? Vou lá fazer a matrícula, porque senão vai lá para aquele lugar de um dia, qualquer dia, eu ainda vou, né? E aí não acontece. Então, é uma visão saudável e uma projeção, um projeto no tempo. Então, nesse ano novo, o que você pode fazer? De novo. Quem está com a tela em branco, tem 29, 30, 31, tem 3 dias para encontrar a resposta. Aprender um idioma, aprender a tocar um instrumento, participar de um trabalho, contribuir para um trabalho, fazer uma viagem, aqueles tradicionais, emagrecer, parar de fumar, parar de beber, também é legal, fazer uma alimentação saudável, né? Aqueles tradicionais também funcionam. Mas não pode ficar só na visão. Da visão tem que ir para o projeto. Então, se eu tenho o hábito, o vício, né, de fumar ou de beber, vou precisar de ajuda para ter um ano novo. Ah, mas aquela pessoa falou que a partir de hoje eu não fumo mais e nunca mais fumou. Ok, alguns conseguem isso, mas para a maioria precisa de ajuda. E hoje em dia, os pneumologistas têm recursos para ajudar a pessoa, né? Nessa visão. Né? O hábito saudável, o hábito alimentar saudável, que a gente não deve chamar de dieta, porque dieta é sinônimo de coisa ruim. Né? A gente chama de reeducação alimentar. Né? Reeducação, porque nós somos mal educados com a comida. Como é que a gente foi educado? Né? Então, quando a gente era criança, o adulto vinha com um pedaço de bolo, né? E dava para a gente. Bom. Né? Vinha com espinafre? Bom. Né? Não, tem que comer. Né? E você não via os adultos, né, comendo, gostoso, você não via isso. Né? Então, quando você vê, por exemplo, lá na Groenlândia, o prato mais cobiçado são umas aves que eles caçam, matam uma foca, abre a foca, enfia as aves com pena, tudo dentro da barriga da foca, enterra a foca e deixa aquilo enterrado não sei por quanto tempo. Aí o dia de abrir aquela barriga e comer aquelas aves, todo mundo, gostoso. Né? Gostoso. A gente tem aqui no São Paulo, no interior de São Paulo, tem um lugar que eu faço palestra lá, em Lorena, que o pitel é farofa de formiga.
e chamam de içá, né? É uma formiga tanajura, saúva, sei lá que formiga é aquela, né? A formiga é gorda, saúva, é gorda. Eles torram ela bem torradinha, fazem uma farofa, comem, bom. Eu não, você está doido? Eu não fui educada assim. Né? Mas quem foi educado comendo a farofa de formiga e fazendo, acha bom. Então, nós somos educados, né, com essas coisas, fritura, açúcar. Isso nos é ensinado que é bom. E é muito difícil você, né, começar a fazer uma mudança. Mas quanto mais você lê a respeito, não é? Quanto mais você faz lá uns laboratórios consigo mesmo, você vai conseguindo mudar o hábito alimentar, e isso traz muito ganho para a saúde. Muito ganho, né? O relógio fica atrás da câmera, a gente tem que fazer assim. Então, assim, visão saudável, projeção, ver-se recuperado, ver-se mais saudável, ver-se mais feliz, ver-se mais liberto, ver-se mais produtivo, desenvolvendo atividades que sejam atividades luminosas, atividades de crescimento, atividades de saúde, que são acessíveis a todos nós. Não tem ninguém que esteja incapacitado de se ocupar pelo pensamento e pelas ações em coisas novas, mais saudáveis e mais felizes. Então, como eu sei que todo mundo vai pensar nisso, feliz ano novo para vocês.